Você não pode ter dúvida que o médico vai fazer isso. O médico cardiologista, ele não sabe disso. O problema dele não saber. O problema é você não saber. Então você tem que saber, tem que ter certeza disso. Qualquer teste que seu aluno for fazer teste ergométrico, o médico, ele vai fazer o quê? Ele vai começar o teste, vai aumentando a velocidade e quando chegar próximo do valor da frequência cardíaca que ele acha que é a máxima, ele para o teste. Só que foi no máximo? Não, não foi o máximo. Essa sua aluna ou seu aluno conseguiria ir mais. E agora qual é o problema? Ele agora libera a pessoa, fala que não tem nenhuma resposta eletrocardiográfica anormal, que nenhuma resposta eletrocardiográfica condizente com isquemia. E agora você se fudeu. Por quê? Porque você vai prescrever o treino e agora pode ter alguma intercorrência e você falou, mas o médico tinha liberado, mas ele liberou errado, porque o teste foi feito até aqui e ele conseguiria ir mais. Então, quando que vai ser teste máximo? Se você for junto. Se você não for junto no teste, nunca vai ser teste máximo, porque o médico sempre vai fazer isso. Eu já fiz teste em aluna, para mim foi o exemplo mais emblemático. Ela tinha 22 anos de idade. 22 anos, 220 menos 22, quanto dá? 198 batimentos. Sabe quanto que ela chegou? Ela chegou a 222 batimentos. Rafael, ela tem algum problema cardíaco? Não tem nada, apenas ela tem mais receptores beta-adrenérgicos. E agora chegou. Imagina se fosse lá no médico, ele pararia o teste perto do 198 e agora aconteceria, chegaria até aqui no teste. Mas ela chegou muito mais, a pelo menos 2, 3 estágios a mais do que ela chegaria na intensidade que ele parou. Você precisa saber disso. Então, se você for começar agora um trabalho com cardiopata, com hipertenso, com diabético, pessoas que você identifica que tem risco de infarto, AVC, a minha recomendação é que você possa fazer o teste crescente máximo com a presença do médico. Por quê? Porque ele tem o eletrocardiograma para poder ver se há alguma resposta cardíaca normal. Mas você não vai usar o diagnóstico daquele teste para poder emitir o parâmetro do VO2 máximo. O que o médico fez, vai sair o valor de VO2 máximo lá. Você não vai usar aquele valor de VO2 máximo para dar o diagnóstico. Você não vai usar aquela intensidade que o médico achou para poder fazer a precisão do treino. Não. Você apenas quer a presença do médico para ele fazer um teste crescente máximo e identificar se existe alguma resposta eletrocardiográfica condizente com isquemia. Porque vamos supor que o teste agora aconteceu, chegou numa intensidade específica e houve isquemia, ou seja, teve depressão de segmento ST. O médico para o teste, aí tem que interromper. Onde você vai treinar? Abaixo daquela intensidade, que a gente chama abaixo daquele duplo produto isquêmico. Então o treino vai ser abaixo do duplo produto isquêmico, que em tese é pegar o valor de frequência e pressão sistólica, ver o valor que deu. E agora treinar abaixo. Mas como você não vai ficar medindo a pressão, o que você vai fazer? O valor de frequência cardíaca que aconteceu a isquemia, você vai treinar abaixo dessa frequência cardíaca. Então, para que serve o cardiofrequencímetro? Para você poder prescrever treinos para cardiopatas e hipertensos abaixo do valor em que aconteceu a isquemia. O correto era você pegar o duplo produto, daquela intensidade em que houve a isquemia. Mas como você não vai ficar medindo a pressão, você vai usar o quê? A intensidade que aconteceu aquela isquemia, você vai analisar a frequência cardíaca que estava. E agora você vai treinar abaixo. Mas, te repito, o teste tem que ser máximo e nunca vai ser máximo se você não for junto. Eu só falo isso porque eu faço isso com meus alunos. No meu trabalho personal, quando eu quero teste, eu vou junto. Inclusive, eu já tenho parceria com médicos, cardiologistas que já fazem isso. Isso aqui não existe. Não existe nenhuma fórmula do universo que consegue identificar qual é o valor de frequência cardíaca máxima do seu aluno. Por isso que ele vai ter que fazer um teste crescente máximo. E se você não conversou com o médico, e se você não for junto, e se você não tiver parceria com um cardiologista, onde que você manda os seus alunos, seus pacientes, seus clientes, o que vai acontecer? Você vai estar treinando com perigo, porque, mas até aqui não aconteceu nada. Sim.
mas poderia acontecer em intensidade maior. Então, agora que eu tenho um parceiro aí com um cardiologista, esses cardiologistas fazem um teste para mim máximo, até a pessoa não aguentar mais mesmo. Quando ela não aguenta mais mesmo, para o teste, identifica se houve alguma resposta cardíaca anormal. E se não houve, ele agora me dá a liberação, Rafael, não houve liberação, não houve alteração eletrocardiográfica de isquemia. Agora o que eu faço? Agora eu faço o meu teste crescente máximo na esteira. Ah, mas ele já não fez? Aquele teste foi para mim, apenas serviu para poder identificar se num esforço crescente máximo acontece alguma resposta cardiovascular anormal. Não aconteceu. Agora eu chego e faço o teste crescente máximo com minha aluna ou meu aluno. É isso que eu faço. Então, aquele teste do médico, saiu o valor de VO2 máximo, saiu o diagnóstico, eu olho, nem olho aquilo lá, eu só olho assim, houve nesse esforço crescente máximo, alguma resposta cardíaca normal? Não, não houve. Show de bola. Então agora eu posso fazer o meu teste crescente máximo, porque se não houve no esforço máximo lá, não vai haver comigo. Claro que durante o teste eu vou acompanhando a resposta de frequência cardíaca. Por quê? Porque qual é a resposta cardíaca normal esperada? Simples, você já sabe. A resposta cardíaca esperada, você já sabe. É o quê? É o débito cardíaco aumentar conforme aumenta a intensidade. E por que está aumentando? Porque está aumentando a resposta de frequência cardíaca e volume sistólico. Você já sabe que interfere no débito cardíaco é a frequência cardíaca e o volume sistólico. Mas o volume sistólico aumenta até cerca de 50% do VO2 máximo. Então a continuação do aumento do débito cardíaco vai ocorrer pelo aumento da frequência cardíaca. Então para que serve o frequencímetro no teste? Para poder identificar se a cada aumento de intensidade a frequência cardíaca está aumentando. Se eu aumentar o estágio em 2 estágios e a frequência cardíaca não aumentar ou diminuir, é uma resposta cronotrópica, ou seja, resposta de frequência cardíaca anormal, e interrompe o teste. Interrompe o teste porque não é normal. Para isso serve o cardiofrequencímetro. Para isso que você vai usar o frequencímetro, mas não vai utilizar para poder fazer a pressão do treino para o cardiopata, a não ser que no teste crescente máximo o teste foi interrompido porque aqui, por exemplo, houve uma isquemia. Aí você vai ver a frequência cardíaca que estava nesse ponto aqui e vai treinar abaixo, pelo menos 10% abaixo do valor que estava aqui. Por que você não vai treinar aqui? Porque nesse valor de frequência cardíaca houve isquemia. Nem acima você vai treinar abaixo. Mas se não houve isquemia, agora eu já sei que não houve nenhuma resposta cardíaca normal. Show de bola. Agora eu vou e faço o meu teste crescente máximo na esteira. Rafael, que velocidade que eu começo o teste? Se eu tiver com uma pessoa sedentária de 18 até uns 40, 50 anos, seja homem ou mulher, eu posso começar mais ou menos em torno de 5 km por hora. Rafael, preciso de aquecer? Não, eu já estou começando uma intensidade baixa, que é justamente para dar tempo de aquecer. Porque um homem sedentário de 18 a 30 anos, qual que é o esperado dele ter de VO2 máximo? 11 metros. Então, qual que é a velocidade esperada que ele chegue no teste crescente máximo? 11 por hora. Então, se você começar a 5, olha só, até 11 por hora, você fez estágio de 2 minutos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 minutos. Então você pode começar um teste com uma pessoa de 18 a 40, 50 anos em torno de 5 km por hora. E uma pessoa treinada, aquele que você já estima que tem VO2 máximo de bom. Se for um homem que já estima que esteja 30 a 40%, ou seja, 3 metros acima do esperado, então se o esperado são 11 metros e você estima que está com diagnóstico de bom, 30 a 40% acima, cerca de 14 metros, você não vai começar a 5 por hora. Vai começar quanto com ele? Pelo menos a 9 por hora. Então, 9 por hora, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Foram 6 estágios. 2 minutos, o teste durou cerca de 12 minutos. Show de bola, um tempo bom de estágio. Então, para a gente poder analisar isso de maneira a fechar essa parte de raciocínio, se você tiver com uma pessoa sedentária de 18 até uns 40, 50 anos de idade, você pode começar em torno de 5 km por hora, que inclusive até
até o teste começar a ficar mais intenso, já houve um tempo de aquecimento, já houve aumento da temperatura corporal. Por que isso é importante? Porque a atividade enzimática aumenta conforme aumenta a temperatura corporal. Já ocorre a maior liberação de líquido sinovial para as articulações. Ocorre aumento um pouquinho mais da estimulação simpática, que libera catecolaminas para se ligar aos receptores beta-2 adrenérgico nos vasos sanguíneos da musculatura esquelética e fazer vasodilatação e ter aporte de oxigênio. Então não precisa aquecer, já começa uma intensidade baixa com o sedentário, justamente porque dá tempo de poder agora, quando chegar na parte de mais esforço no teste, já está preparado. Então começo isso e agora vejo qual foi a maior frequência cardíaca. Então aquela mulher que eu dei exemplo lá, que tem 30 anos de idade, você espera que ela tenha quanto de VO2 máximo? 10 METs. Qual que é a velocidade que você espera que ela chegue? 10 por hora. Se ela chegar a 11, você quis passar para 12, ela não conseguiu. Então, se ela chegar a 11, ela tem 11 por hora de velocidade máxima, 11 METs. Qual é o diagnóstico dela? Regular. Por quê? Porque é esperado para ela 10 METs, mas ela está 10% acima, 11 METs. 10% acima ainda é regular. O que é bom? 30 a 40% acima da média. Tá bom? Você precisa entender todo essa explicação, essa análise, porque depois vai vir a prescrição do treino para gerar as adaptações cardíacas, musculares e metabólicas e impactar na resposta fisiológica que nós queremos. E se ela que é esperado 10 metros chegar a 9, qual o diagnóstico dela? Regular, porque está 10% abaixo da média. Rafael, tem como uma mulher sedentária de 30 anos, por exemplo, ter o VO2 máximo de bom? Não tem jeito, porque para ter VO2 máximo de bom, tem que ter adaptações cardíacas, musculares e metabólicas. Se ela é sedentária, ela não tem isso. Mesmo se ela for filha do maior corredor de maratona do mundo, com a maior corredor de maratona do mundo, o máximo que pode acontecer, ela está 10, 15% acima da média já. Mas no bom não tem jeito, porque no bom é ter hipertrofia excêntrica e concêntrica cardíaca, é ter mais mitocôndrias, mais capilares, mais atividade enzimática, e se ela é sedentária, ela não tem dessas adaptações. E se eu fizer o teste e não achar, é impossível, é aquele negócio, quando faz o raio-x, sai o diagnóstico, fratura ou não, aqui não tem jeito, quando você faz o teste de maneira criteriosa,